Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós vamos tratar de um assunto hoje, libertos do embute, dos embutes do diabo. Nós vamos ler a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Êxodo capítulo 3, o versículo 10 apenas. Êxodo 3, verso 10, e vamos meditar um pouquinho sobre os embutes do diabo, como que o nosso Pai nos liberta. Libertos dos embutes do diabo. Essa palavra aqui, embute, ela significa aquilo que o inimigo introduz, na vida da pessoa. Então, em Êxodo 3, verso 10, a Bíblia diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez falar contigo nesta oportunidade tão preciosa. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que pela tua misericórdia o Senhor teve misericórdia de nós e nos amou tanto a ponto de dar o seu Filho Jesus para vir a este mundo em carne, para nos libertar do pecado, Pai, e também de todos os nossos inimigos. Obrigado porque o sangue maravilhoso que Cristo verteu lá naquela cruz foi para que os nossos pecados fossem totalmente lavados, perdoados e purificados. Diante do Senhor, por causa do sangue, nós somos puros. Essa é uma obra que já foi consumada. Obrigado, Pai, e fala conosco nesta oportunidade pelo teu Espírito, trazendo para nós entendimento na verdade da tua santa palavra. É no nome de teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto aqui, de Êxodo capítulo 3, o verso 10 que nós lemos, vem agora, está expressando aqui uma pressa, porque o Senhor tem pressa em salvar o seu povo. Assim foi com Zaqueu, lá em Lucas 19, versículo 5, quando Zaqueu subiu naquele pé de sicômoro para ver quem era Jesus. Jesus parou e disse o seguinte: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje em sua casa. Aí nós sabemos que na casa de Zaqueu houve salvação. Mas o Senhor tem pressa para nos salvar, para nos alcançar. Por isso que ele disse aqui para Moisés, em Êxodo 3:10, Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Faraó, ele é uma figura de Satanás, uma figura do diabo. E o Egito é uma figura do mundo. Muito interessante nós termos este conhecimento de que Faraó, ele é uma figura do diabo. E o Egito é uma figura do mundo, Mas interessante aqui, queridos, que no versículo posterior, porque no versículo 10, Deus chama Moisés agora, é um chamado urgente, é um chamado rápido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, do mundo. E nós sabemos que quando Cristo morreu naquela cruz, foi com uma finalidade, segundo está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 4, que ele nos desarraigou deste mundo perverso. Foi para nos tirar do mundo, para separar para si um povo zeloso de boas obras, um povo exclusivamente seu. Eu e você, quando cremos no Senhor, na nossa inclusão no corpo de Cristo, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Mas quando Deus chamou Moisés, parece que ele não entendeu. Porque no versículo 11, ele diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aqui você percebe que Deus disse que ele iria. Lá no versículo 14, Deus disse para Moisés o seguinte: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou é o nosso Senhor. Mas aqui Moisés estava pensando que era ele que tinha que libertar. Porque ele disse no versículo 11:
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Parece que Moisés não entendeu que era Deus que iria libertar o povo através da mão de Moisés. Por isso que quando Moisés foi chamado pelo Senhor, Deus disse o seguinte: Moisés, coloca a tua mão aí no seu peito. Quando Moisés colocou a sua mão no seu peito e tirou, viu que ela estava branca, estava leprosa. Aí Deus mandou ele colocar de novo a mão no peito, tirou, estava normal. Então, o que significa isso? Significa que quando na primeira vez ele colocou a mão no seu peito e tirou, estava branca, Deus estava dizendo: Moisés, isto é você, você é um leproso. Agora coloca a mão de novo. Colocou e tirou, estava normal. Isto agora, Moisés, sou eu em você. Então vai lá, vem agora. Estou te enviando para lá. Aí Moisés disse: mas Senhor, quem sou eu? Aí Deus respondeu no versículo 12 de Êxodo 3. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Sou eu que vou ser contigo. Não é você, Moisés. Você vai ser simplesmente um instrumento nas minhas mãos para libertar o meu povo. Está vendo? Então, assim como Moisés foi chamado pelo Senhor, o mesmo chamamento é para mim e para você, né? Porque nós temos este ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra embaixadores significa um representante diplomático. Em cada país, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos nós temos uma embaixada brasileira. O embaixador ali, ele representa toda a nossa nação. E aqui, irmãos, olha que texto profundo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Eu e você, que creu no Senhor, se você de fato creu e tem essa experiência com o Senhor, você é um representante diplomático do reino de Deus aqui na face da terra. Isso é muito lindo, isso é tão precioso. Por quê, irmãos? Porque o nosso Pai, Ele não tem prazer em que um ímpio, uma pessoa, ela desça para a sepultura sem ter o seu novo nascimento. Por quê? Porque se ela não nascer de novo, ela vai para o lago de fogo. Ela vai para o inferno mesmo, se não crer na pessoa de Cristo, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. E Deus, o Pai, Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele disse lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Muito interessante esse versículo. Lá está escrito assim: dize-lhes, aqui é Deus dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Então, Pai, Ele não tem prazer na morte do perverso. Quem é o perverso? É aquela pessoa boazinha, que faz muitas boas obras. Pode ser até um crente sem o novo nascimento. Um crente sem novo nascimento, ele é um perverso. Seu coração não foi trocado, a sua natureza não foi mudada, ele continua sendo um crente, um bobão alegre lá no meio da congregação, cantando, louvando, ouvindo a palavra, até orando, fazendo boas obras, às vezes sendo um líder de louvor, um pastor, uma pastora, um missionário. Tudo isso é possível sem um novo nascimento, Mas aquele que de fato nasceu de novo, este é um santo de Deus, é um filho de Deus, é aquele homem, aquela mulher que creu em sua morte e ressurreição em Cristo. Aí sim, você pode dizer que você é um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, genuíno, que você tem no seu interior a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo, pelo seu Espírito, vai operar na sua vida os seus próprios frutos. O fruto do Espírito é algo tremendo, que não precisa de nenhum esforço, nenhum desempenho da nossa parte para manifestá-lo, porque o fruto do Espírito, diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade,
É benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Por quê? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É diferente. Um filho de Deus, ele vai manifestar os frutos do Espírito de uma forma natural. Ele tem domínio próprio, ele tem paciência, é uma pessoa que ama, uma pessoa que tem paz, porque tem Cristo, Cristo é a nossa paz. É uma pessoa que tem alegria, porque Cristo é a nossa própria alegria. Queridos, é tão diferente um cristão, um verdadeiro filho de Deus. Agora, todo crente é chato, todo crente é murmurento, é reclamão, só fala mal da vida dos outros, são mentirosos, né? São pessoas implicantes, há um descontentamento em seu coração, eles não se acham, se morrer hoje, eles não sabem para onde que vai, eles amam a obra de Deus, mas não amam o Senhor da obra, né? E a Bíblia é tão clara em nos afirmar que quem não ama o Senhor é um maldito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, a Bíblia diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito, maranata. Né? Será que não é o seu caso? Você de fato ama o Senhor, mas será que você ama o Senhor de verdade? Irmão, isso aqui é muito sério. Nós não estamos aqui brincando de pregar a palavra. É como que se Deus exortasse você e também a mim, por meio de nós, né? O Pai, Ele tem nos chamado para uma vida de santidade, tem nos chamado para uma vida de louvor e adoração a Ele, tem nos chamado para este anseio em conhecê-lo. Mas Deus, antes de mais nada, Ele veio para nos libertar também dos embutes do diabo. Como Moisés foi chamado, Deus disse: Moisés, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires, para que liberte o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, do mundo. Então, irmão, nós vemos aqui que Moisés e Arão, comissionados por Deus, são enviados ao Egito, enviado ao mundo. E eles vão diretamente ali ao palácio, né, de Faraó, apresentando-se na corte ali de Faraó. Interessante, meus irmãos, que no meio da grandeza e a pompa do Egito, eles apresentam a exigência de Deus. E qual é a exigência de Deus? Lá em Êxodo, capítulo 5, verso 1, nós temos aqui a exigência de Deus, que diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Que lindo, meus irmãos. Que lindo, que maravilhoso. Deixa ir o meu povo. Quem é o povo de Deus, irmãos? Lá em Êxodo, capítulo 19, no versículo 5, nós vamos ter aqui uma ideia de quem é o povo de Deus. Deixa eu ler para vocês. Êxodo 19, 5. A palavra fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade especial dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o que é um povo do Senhor? Um povo do Senhor é um tesouro especial para Ele. O que é um povo do Senhor? Um povo do Senhor é um povo escolhido, porque lá em Deuteronômio, capítulo 14, no versículo 2, a Bíblia traz uma revelação tão preciosa para os nossos corações. Deixa eu ler para vocês aqui, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio, ou seja, seu povo especial. O povo de Deus é um povo especial do Senhor, conforme nós lemos aqui em Êxodo 19:5. O povo do Senhor é um povo santo, para ser o seu próprio povo, né? E não para por aqui, tem mais um terceiro aqui detalhe, né? Quem que é o povo do Senhor? É um povo exaltado entre as nações. Quer ver onde é que está escrito esse texto? Em Deuteronômio, capítulo 26, o verso 18, que diz assim, olha só: e o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos
os seus mandamentos. E o versículo 19 diz assim: para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como ele tem dito. Então, irmãos, era necessário que Deus enviasse Moisés e Arão para libertar o seu povo lá do Egito, porque o povo do Senhor é um povo de propriedade especial para o Senhor. Nós somos um tesouro especial para Deus, né? Porque nós somos um povo escolhido, um povo santo e também um povo exaltado entre a nação. Por isso que Deus disse para Faraó, usando Moisés e Arão: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa para mim. Né, irmãos? Então nós vemos aqui que Deus, ele é amor, é um Deus misericordioso. Onde nós vamos ver aqui o amor de Deus e a sua misericórdia? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, se você ler com bastante cuidado, o versículo 7 e 8, você vai ver que Deus é o Deus que vê a nossa aflição, que se compadece, um Deus que se ama, um Deus que desceu dos céus para vir e buscar o seu povo. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, olha que Deus está dizendo: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Está vendo aqui? Olha que Deus maravilhoso. É um Deus que consegue enxergar e ver a minha e a sua aflição. É um Deus que conhece o meu e o seu sofrimento. Às vezes nós sentimos tão assim amedrontados, tão aflitos, tão sôfregos por dentro. Ninguém consegue sentir e ver a nossa dor. Mas há um Deus que vê, que conhece, um Deus que sabe, um Deus que sofre junto conosco, porque Ele nos ama. Ele está tão unido a nós, irmãos. Quando nós cremos que estamos crucificados com Cristo, quem vive agora não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, Ele habita dentro de mim. Então, qualquer tipo de sofrimento que eu venha a experimentar, Ele também sofre junto comigo. Qualquer tipo de dor que eu venha enfrentar, Ele sofre junto comigo. Por quê? Porque Ele não é um Deus diferente. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que nos ama. É um Deus que realmente Ele tem nos amado de uma forma tão grande. Se você ficar angustiado, o Espírito Santo de Deus que habita em você também se angustia. Está escrito lá em Isaías 63, no versículo 9, a Bíblia diz assim: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Está vendo que lindo é o nosso Senhor? A palavra fala que em toda a nossa angústia, ele também ficou angustiado. E ele está dizendo aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 7, que ele viu a nossa aflição, e ele conhece o nosso sofrimento. E o versículo 8, ele é tremendo, ele é espetacular, ele é fantástico, porque está escrito assim: por isso o quê? Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Por quê? Porque ele viu a nossa aflição, ele conhece o nosso sofrimento. Por isso ele desceu, com a finalidade de nos livrar das mãos dos egípcios, para fazer-nos subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e também do jebuseu, né? Então, o Senhor quer nos levar para essa terra plana, essa plenitude de Cristo. É Cristo, essa terra que emana leite e mel, é uma figura de Cristo. Está vendo, irmãos? Então, o Senhor disse lá, olha, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Que maravilha, irmãos. E o resultado dessa exigência do Senhor a Faraó, fez com que o próprio Faraó manifestasse ali imediatamente um claro desafio e ordena que a escravidão seja intensificada.
Faraó, ele demonstra o seu desprezo e o seu ódio para com Deus com estas palavras lá de Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o que Faraó disse aqui? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Está vendo aqui, irmãos? O que o ímpio faz? Você já parou para pensar o que o ímpio faz? Está escrito lá no Salmo 10, né, no versículo 2, para a gente perceber o que o ímpio faz. E lá está escrito assim, Salmos, você pode abrir, né, Salmos 10, versículo 2, a Bíblia diz assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Né? O ímpio persegue o pobre com bastante arrogância. Mas, irmãos, graças a Deus, porque Romanos 8 fala que Deus, ele é por nós. Então, quem será contra nós? Como o Faraó aqui estava cego, ele recusa. Né? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir o seu povo? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, irmãos, é assim que Satanás age. Este aqui é o primeiro de seus planos para impedir o livramento do pobre pecador. Porque aqui não há camuflagem alguma. É o rugido do leão do inferno. É a hostilidade frontal a Deus e a sua palavra. Amados, enquanto ele pode manter os seus escravos ali em paz, servindo sossegadamente, ele o faz. Porém, assim que Deus começa a lidar com o pecador para a sua libertação, sabe o que vai acontecer? O inferno, imediatamente, ele entra em ação para prendê-lo. E vou dizer uma coisa muito séria para você aqui. Satanás, ele jamais abandona a sua presa com facilidade. O pensamento de perder os israelitas levou o Faraó, uma figura do diabo, a tratá-los com maior crueldade e a sujeitá-los a redobrada vigilância. Amados, sempre que o poder de Satanás é restringido a um ponto, o seu furor aumenta. Assim aconteceu neste caso. A fornalha ia ali ser apagada pela mão do amor libertador de Deus. Mas, porém, antes de o ser, ela arde com mais intensidade e ferocidade. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ali, aquele rei Nabucodonosor, lá em Daniel 3, verso 19, ele pediu para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que era de costume. Então, irmãos, o diabo, ele não gosta de soltar nenhum daqueles que tem tido ali debaixo, né, da sua garra terrível. Satanás, ele é terrível, amados. Ele é terrível. E ele não vai libertar, né, aqueles que estão sobre ali, foi ali escravizados, né? O diabo, ele não gosta de soltar nenhum daqueles que tem tido ali debaixo da sua garra terrível. Satanás, irmãos, ele é o valente que mantém os seus bens em segurança. Está tão claro isso dentro da palavra de Deus. Ele faz de tudo, irmãos. Ele faz de tudo, mas absolutamente tudo, para que, de fato, as pessoas ficam ali presas debaixo das suas garras. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é necessário que nós, então, possamos ver quão importante é o nosso Senhor para nós, né? Porque Ele guarda os seus escravos com segurança. Lá em Lucas, capítulo 11, verso 21, está escrito o seguinte: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quem são os bens do diabo? As pessoas. Satanás sempre vai querer as pessoas, meus irmãos. Sempre vai querer as pessoas, e em troca disso, ele dá as suas bênçãos. A Bíblia fala da bênção dos abismos. Lembra? Lembra lá de quando Melquisedeque abençoa Abraão, né? Lá em
Gênesis capítulo 14, verso 21, que diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão. Rei de Sodoma é uma figura de Satanás. Disse Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Queridos, tem muitos crentes iludidos, enganados, que estão atrás das bênçãos de Deus. E eles vão ficar com as bênçãos e não com Deus das bênçãos. Você tem que correr atrás do Senhor, irmão, não das suas bênçãos. Uma vez que você creu que foi crucificado com Cristo, que Cristo é a sua vida, você pode ter a certeza de uma coisa: que as bênçãos de Deus, elas irão correr atrás de você e elas irão te alcançar. Agora, se você está atrás aí das bênçãos de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ficar com as suas bênçãos, mas não com Deus das bênçãos, né? Lembra lá de profeta Daniel, muito interessante, no capítulo 5, ali quando o rei queria dar ali aqueles presentes para Daniel. Os presentes eram suas bênçãos, os seus bens ali para Daniel. Sabe o que foi que Daniel respondeu para o rei? Ele disse assim, lá em Daniel capítulo 5, verso 17. Eu gosto de citar o texto, mostrar o endereço para que você possa conferir na sua Bíblia. E eu gosto de matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta também. Lá está escrito assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Está vendo aqui, irmãos? Infelizmente tem muitos e muitos crentes, por não conhecer a verdade da palavra, por não conhecer ao Senhor, estão enganados, iludidos, estão sendo a cada dia que passa ludibriados pelo desempenho humano. Tem muitos homens aí subindo morro, monte. Deus não quer o nosso suor, não quer o nosso sacrifício. Ontem eu vi aí um pregador subindo um monte com um livro nas costas e suando. Isso aí é para enganar o povo de Deus. A palavra fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Deus não quer o nosso suor. Ele foi tão claro lá com Caim, né? Caim e Abel. Deus aceitou a oferta de Abel, mas de Caim não. Por quê? Porque de Caim foi ali na base do muque, foi no seu esforço, e Deus não quer o nosso suor. Aí Caim ficou nervoso, ficou irado, ficou todo desiludido e acabou matando o Abel, que era o fruto da graça de Deus. Por quê? O que Abel fez? Abel ofereceu um cordeiro do seu rebanho, matou e ofereceu ao Senhor, e o Senhor aceitou Abel. Por quê? Porque aquele sacrifício é uma figura de Cristo. E Caim foi lá, juntou ali, plantou, pegou aquele cesto de batatas, de abóboras, do melhor da terra, e ofereceu para Deus, e Deus rejeitou. Por quê? Porque era o fruto do esforço, do seu trabalho, e eu desempenhei, e eu fiz para Deus, e agora Deus tem que me aceitar. E Deus não aceitou, né? O trabalho do sacerdote, meus irmãos, se você dá uma olhada lá em Ezequiel capítulo 44, né? A Bíblia vai dizer assim, Deus está dizendo para os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Todos aqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com o Senhor, são feitos por Deus sacerdotes do Deus Altíssimo, né? A palavra é tão clara lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ler para vocês aqui. 1 Pedro 2, 9, a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu e você que cremos no Senhor, somos feitos por Deus sacerdotes do Deus Altíssimo. Essa função não é só para mim que sou pastor, não. Não é só para você que é missionário, que é pastora, seja lá o que você for. Qualquer pessoa que creu no Senhor é um sacerdote do Senhor. Entende? E quais deve ser o trabalho do sacerdote? Será que Deus quer o nosso suor? Não quer o nosso suor, irmãos. A palavra fala lá, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 16 até o 18.
Ezequiel 44, de 16 a 18, a Bíblia diz assim: eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho. Não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Porque, irmãos, suor cheira CCC. E Deus não quer o desempenho do homem para realizar a sua obra. Cristo fez o tudo por nós. E Cristo sempre vai fazer o tudo para cada um de nós. Irmãos, Deus só vai trabalhar na nossa vida quando o homem está descansando. Quando o homem descansa, Deus trabalha. E para uma pessoa entrar no descanso, ela tem que crer na sua morte com Cristo, senão ela não vai descansar. Somente o morto em Cristo entra no descanso de Cristo, porque aí não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e Ele tem nos chamado para um verdadeiro descanso. Lá em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E hoje as pessoas querem se esforçar, querem suar, pessoas que amam a obra, mas não amam o Deus da obra. Que diferença muito grande, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente estar no descanso de Cristo e saber que, de fato, aqueles que não morreram com Cristo está sob as garras do valente, porque quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. E os bens desse valente aqui, que é o diabo, são homens e mulheres que ainda não creram e ainda não ganharam a experiência real do seu novo nascimento em Cristo Jesus. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa mais terrível. Uma pessoa ser crente, mas está ainda nas garras, nos embutes de Satanás, presas a um sistema maligno, presos aí na casa do diabo, né? Então nós vamos verificar aqui, irmão, o primeiro embuste do diabo, no que concerne a exigência que Deus impôs a Faraó. Nós vemos os julgamentos que estão recaindo sobre Faraó e sobre a sua terra por causa da sua recusa. As suas táticas mudam, né? E Faraó, ele percebe que em luta aberta com Deus, ele não pode ter sucesso. Por quê? Porque Deus é mais forte que seus inimigos. Mas o que acontecerá se, por sua astúcia secreta, ele conseguir os seus objetivos? Você sabe o que ele disse para Moisés? Ele disse o seguinte, lá em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. É isso que Satanás quer. É isso que o diabo quer. Que vocês vão, ofereçam sacrifícios ao Senhor, mas nesta terra. E nesta terra significa o mundo, lá no Egito. O que tem no mundo, irmãos? No mundo tem pregação mundana, tem louvor mundano, tem oração mundana, tudo é voltado para o mundo. Hoje as pessoas vão buscar, dentro das igrejas evangélicas, o quê? Coisas mundanas. Vão buscar uma vida financeira melhor, sendo que em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha, Satanás tem enganado tanta gente, mas tem tanta gente com uma cegueira terrível, está com uma venda nos olhos tremenda que não consegue enxergar a verdade e a realidade da palavra de Deus. São aqueles crentes fim de feira, né? Às vezes eu vou na feira comer um pastelzinho, eu gosto muito disso, eu vejo ali, né, as pessoas indo lá, pegando aqueles tomates,
Muitos ainda contam até uma mentira, né? Não, isso aqui é para levar para os porcos. Mas mentira, chega lá, eles cortam a metade podre e apreciam, né? E usufruem da metade boa. Irmãos, Deus não tem metade para nós. Ele tem uma bênção muito especial, que é o seu Filho Jesus. E todas as bênçãos de Deus, as verdadeiras bênçãos de Deus, Ele colocou todas elas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O que Ele fez com Cristo? Colocou Cristo dentro de cada um de nós. Por isso que na pessoa de Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão em Cristo, todas elas ali escondidinhas. Por isso que nós temos que conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós vamos descobrir o quanto que nós temos nele, né? Irmãos, então isso aqui parece, essa recusa de Faraó, parece ali um gesto muito benevolente, né? E é uma considerável concessão da parte de Faraó, né? Porque ele dissimula. Essa palavra dissimula significa não deixa parecer, ele encobre, ele faz parecer diferente. Então, Faraó, ele dissimula levemente ali a astúcia do diabo. Por quê? Porque o objetivo dessa estratégia é destruir o próprio propósito da redenção do povo e seu testemunho ao Deus verdadeiro. Mas Moisés, ele não se cansa, meus irmãos. Moisés, porém, ele percebeu a trama satânica e de imediato a resistiu com a palavra de Deus. Ele diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 8, verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então, aqui nesse versículo, caminho de 3 dias, ele é muito significativo. O que significa isso aqui? Caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias no deserto. Significa a obra da cruz. Que Cristo morreu e ressuscitou. E ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, caminho de 3 dias significa a morte e a ressurreição de Cristo. É o evangelho claro de Deus. Então, irmão, a gente precisa de entender alguns fatores essenciais dentro da palavra de Deus, que Deus não deixa passar em branco. Caminho de 3 dias é também a nossa caminhada. Caminho de 3 dias tipifica aqui em Faraó morte e ressurreição. Para nós também adentrarmos a terra de Canaã, temos que passar pela morte e ressurreição em Cristo. Caso contrário, você não vai ver a terra prometida. Você não vai para a glória. E a obediência é a prova de que nós cremos no Senhor, irmãos. A obediência é a prova de que nós cremos. Irmãos, como podemos ver, a palavra de Deus era exata e, portanto, não podia ser transigida, né? Por isso que a distância fora do Egito, onde o altar de Deus deveria ser erguido, fora medido pelo próprio Deus, e Moisés não poderia interferir e ficar aquém dos padrões divinos. Por isso que ele apresenta as exigências de Deus para Faraó de uma forma integral na presença ali do inimigo, que é Faraó, uma figura de Satanás. Então, irmãos, aqui está então um dos embustes do diabo. Porque se ele não pode, como o leão que ruge, impedir o livramento de um pecador por meio de oposição franca, ele procura, como a ardilosa serpente, manter a pessoa sacrificando ali a Deus, mais na terra do Egito, que é uma figura do mundo. E hoje nós estamos vendo, irmãos, que dentro das igrejas o mundo tem invadido. É no louvor, é o rock evangélico, é a balada gospel, é o funk gospel. Tudo isso são coisas mundanas, não tem nada a ver com o Senhor, né? É tanta coisa podre dentro das igrejas que, olha, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E Satanás, irmãos, ele tem obtido sucesso em nosso meio. Satanás, ele não faz nenhuma objeção quando o homem adota uma religião que o mantém como um mundano respeitável, sacrificando nesta terra, né?
O diabo até incentiva e vai aplaudir você a ir frequentar uma igreja, pular igual um bode, a virar piruleta, cambota, cair para trás. Tô cheio de Deus, Espírito. Às vezes não tem, porque o Espírito só vai agir através da palavra dele, né? Então, o mundo vai falar bem dessa pessoa. Essa pessoa será elogiada e admirada por todos. Por quê? Porque a religião mundana, ela adota tudo e nada condena, e nada ela vai condenar, a não ser a dedicação a Cristo. Agora, se você que me escuta, se você creu em sua morte e ressurreição com Cristo, você será odiado pelo mundo, rejeitado pelo mundo, você não vai ser aceito pelo mundo por causa de Cristo que habita em você. Foi Jesus quem disse, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus quem está dizendo que nós seríamos odiados de todos por causa do nome dele. Nome dele que habita em nós. Daquele que creu, que morreu e ressuscitou com Cristo. Se você não creu na sua morte com Cristo, você não tem Cristo. Por isso que você não é perseguido. Por isso que você vive uma vida aí mundana, uma vida triste, uma vida macambúzia. Você não é um cristão, e sim um tristão. Enquanto você não crê na sua morte com Cristo, você continua um religioso, um crente fariseu. Um crente fariseu. Você precisa ganhar a dimensão da sua morte com Cristo. Quando você crê que naquela cruz você foi crucificado no corpo de Cristo, você vai experimentar o verdadeiro cristianismo. Você gozará da verdadeira alegria e você vai experimentar o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, o verdadeiro amor de Deus revelado em nosso coração pelo seu Espírito Santo. Irmãos, e o mundo ele tem a sua religião aqui na terra, e ela é praticada sobre os princípios da caridade. E sendo do mundo, o mundo ama muito os seus. Mas deixe que o chamado do Senhor para marchar 3 dias no deserto, ele seja enfatizado. Ou para usar a linguagem do Novo Testamento, deixe que o poder separador da cruz e da ressurreição ao 3º dia, separe você do mundo. E Satanás, ele moverá o inferno para tentar impedir. O diabo odeia uma separação completa para Deus, irmãos. Por quê? Porque ele sabe muito bem que aquele que reconhece que está morto e ressuscitado com Cristo, diz adeus a Satanás, ao seu próprio império, ao seu serviço e à sua terra para sempre. E você já fez a jornada de 3 dias para fora do Egito? Para fora do mundo? Você já morreu e ressuscitou com Cristo? Você está separado do mundo? Irmãos, não podemos ser testemunhas de Cristo ou adorá-lo em verdade e ter ao mesmo tempo comunhão com o mundo, seja aí em seus prazeres pecaminosos ou em sua religiosidade, pois não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a 2 senhores. E o apelo de Deus é claro, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui está no contexto do jugo desigual. Amados, escravo do pecado é a condição do homem separado de Cristo. E podemos dizer que não há nada mais oposto à verdade fundamental do Evangelho que a teoria do melhoramento gradual da condição do pecador. O pecador é nascido numa má condição, e enquanto não nascer de novo, ele não pode estar em qualquer outra. Ele poderá procurar melhorar-se, ele pode tomar aí a resolução de ser melhor no futuro, de voltar uma nova página da sua existência, de alterar o seu modo de vida. Porém, com tudo isto, ele não consegue sair da sua condição de pecador. Ele poderá fazer-se religioso, como se ousa dizer, poderá tentar orar, poderá observar diligentemente as ordenações e revestir as aparências de uma reforma moral. Contudo, nenhuma destas coisas poderá, no mínimo, alterar a sua posição perante Deus. Porque está escrito lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23,
Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Ah, irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar de ser gente religiosa. Vamos pedir para que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente venha a crer na nossa inclusão, no sacrifício, no corpo de Cristo, naquela cruz, porque ali está o fim do pecador. Ali o pecador foi crucificado com Cristo, foi morto com Cristo, e Cristo é a sua vida. Ô irmãos de São José do Rio Preto, ô ouvinte de São José do Rio Preto, é hora de nós tirarmos essa cegueira dos nossos olhos, rogar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Senhor, tira de mim esta cegueira e me leva a crer na sua palavra, que diz que Cristo me atraiu, me incluiu, me crucificou, me fez morrer e juntamente com ele me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a verdade da palavra de Deus. E se você deixar de crer nessa verdade, você vai para o inferno, meu querido. E é o último lugar que Deus queira que você esteja, é no inferno. Mas Ele não pode fazer nada. Você pode crer nessa palavra ou não crer. Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne. Por isso é necessário que haja uma nova natureza, assim como uma nova disposição. Será que nós podemos fazer algo no âmbito espiritual? Nós nada podemos fazer no campo espiritual, mas nós cremos que o nosso Senhor fará para a sua própria glória. Hoje nós estamos vendo tantas interpretações das Escrituras, e as interpretações nos dividem. Por isso que tem muitas igrejas, mas a visão, ela nos une. Então precisamos da visão espiritual, da sua graça, para crermos no testemunho que Deus deu de seu Filho. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Também nós podemos ler, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus amigos, por favor, escravo não celebra nada, escravo somente geme. Tem tantos crentes gemendos, porque não são filhos de Deus, porque nunca renasceram, nunca creram na sua crucificação com Cristo. São crentes cobras, raça de víboras, são filhos do diabo. Por quê? Porque quem comete pecado é do diabo, diz a Bíblia em 1 João 3,8. Agora, irmãos, que palavras doces a do nosso Senhor: deixa ir meu povo. Mas por favor, note uma coisa: para que me celebre uma festa. O povo de Deus, o povo da cruz, é um povo que festeja. Porque se deviam deixar de servir a Faraó, era para entrar no serviço de Deus. Era uma grande mudança. Em vez de trabalho penoso sob direção dos oficiais de Faraó, eles iam fazer festa na companhia do Senhor. E embora tivesse de deixar o mundo, o Egito, e entrar no deserto, contudo, a presença divina no deserto iria acompanhá-los. E se o deserto era escabroso e fatigante, era o caminho que conduzia a Canaã. Essa é também a nossa peregrinação até que nós cheguemos lá. Efésios 4,13, último texto, a Bíblia diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e que Deus revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, graças te damos por esse tempo que passamos aqui, diante do Senhor e diante desses amados amigos e irmãos em Cristo. Oh, meu Pai, que a tua palavra não volte para ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Ela foi designada para nos edificar, para nos regenerar, para nos fortalecer. Faça isso, Pai. Abençoa com a regeneração todos aqueles que nos escutaram nesta oportunidade. Abra os seus entendimentos, tira toda a cegueira, todas as amarras de Satanás, para que a tua palavra possa penetrar, tua palavra pura, tua palavra viva, tua palavra eficaz. Faça isso, Pai. Glorifica o Senhor Jesus Cristo.
aquele que morreu e ressuscitou, está à tua destra neste momento, intercedendo pelos transgressores. Alcança vidas, meu Pai. Levanta um povo novo. Mostra a verdade para o teu povo. É a nossa oração, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.